Amém. Deus continue nos abençoando. Nós vamos ficar de pé, por favor. Vamos ler aos Gálatas, capítulo 1. Verso 6 até o verso 8. Digo até o verso 12, né? Está escrito assim: maravilho-me que de tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e quer transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar os homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém. Senhor Deus, que a tua palavra seja tudo para nós e sejamos tudo para ela. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor. das densas trevas
protege, sua forte mão. Ele é poderoso para me guiar, sempre no caminho em que convém andar, sempre no caminho em que convém andar. Amém. Graças a Deus. Nós estamos dando sequência à nossa linha, como nós estamos usando esse tema. Não há dois Espíritos Santos, só há um Espírito Santo. Se há só um Espírito Santo, então não há também dois ministérios de Deus, só há um ministério de Deus. Isto é verdade. Esse mesmo Espírito Santo, ele dividiu sobre todos, como nós temos aprendido. Cada um com seu ministério é o mesmo ministério. Por isso que a noiva, ela está sendo formada, cortada, tecida através deste ministério, que é exatamente manifestado através do quintuplo de Efésios: profeta, apóstolo, pastores, evangelistas e mestres, para aperfeiçoamento da igreja. O ministério do irmão Branham é um ministério nosso, é o nosso ministério. O nosso ministério é uma extensão do ministério do profeta, que por sua vez é o próprio Espírito Santo, é Deus. Aquele que pregar qualquer coisa fora da palavra de Deus, é como disse São Paulo, é anátema, é amaldiçoado. Não pode. O verdadeiro ministério, ele não pode ir contra o outro ministério. Eles são iguais, são o mesmo ministério. Você entendeu? Se eu pregar uma coisa que é uma oposição ao que aquele outro pastor está pregando dentro da mensagem, é falso. É para isso que nós temos a palavra. Agora, uma coisa muito importante: é preciso, é necessário que vocês tenham sido chamado verdadeiramente por Deus para o ministério. Se é, Deus te capacita, Deus te dá uma alta capacidade para conhecer a coisa mais finíssima da revelação. Porque, na verdade, a capacidade que Deus dá a cada um do seu ministério é a revelação da palavra. Você pode ver onde nós paramos, que essa mensagem tentando fazer uma obra ou um serviço, né? Para Deus, sem ser a vontade de Deus,
nós paramos, ele disse assim, o profeta dizendo assim: observe quão perto chega a esse fio de navalha, agora, entre o certo e o errado. Então a coisa, ela é tão parecida, o verdadeiro, o falso com o verdadeiro, que se você não tiver a verdadeira revelação do Espírito de Deus, você vai ser atraído pelas coisas do mundo e chamar aquilo como se fosse de Deus, porque é muito parecido. Por isso que o próprio Jesus Cristo disse em Apocalipse 10, Apocalipse 7, verso 10, que seria uma tentação tão grande e tão convidativa que muitos cairiam nessa tentação, porque seria uma tentação como a tentação do jardim do Éden. Seria convidativa. Tinha um parecer de aparência muito parecido com o verdadeiro. Agora, o que foi a tentação do Éden? Conhecimento. Conhecimento. Que é exatamente a ciência, a sabedoria do mundo da serpente. Você entendeu? Agora vejam bem, aonde nós chegamos, dois ministérios, um parecido com o outro. Dois ministérios, um parecido com o outro. Se o povo ou as pessoas, seja lá quem for, se ele não tiver sido chamado por Deus para poder pregar a palavra de Deus, quando chegar a um momento como este, irmãos, ele cairá para o lado do mundo. Ele vai mesmo abrir as portas da igreja, escancarar a porta da igreja para o mundo, porque é bem parecido. É preciso que aquele pastor, aquele ministério, ele tenha a pura palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus, para ele poder chegar a esse lugar. É como disse Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículo 33, 34, 35. Olha como ele diz. Você vai ver que as profundidades de Deus, ela é muito maior do que as profundidades do diabo. Deus não pode misturar as coisas dele com as coisas do mundo. As coisas de Deus, elas são separadas. Você entendeu? Paulo chega a dizer assim: ó, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Olha, a ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos. Só em você saber que isso daqui é preciso você ser chamado por Deus para pregar isso, porque Deus então te capacita para essas coisas. Senão você vai se enrolar com as coisas mundanas, porque ela é muito convidativa e parecida com as de Deus. Prosseguindo, ele diz: e quão inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele
seja recompensado. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória! Pois a ele eternamente. Amém. Vejam. Então é preciso você estar mesmo inoculado dentro desta verdade, e ela dentro de você, até o ponto de você se tornar-se um, para você não ser enganado. Agora eu vou dizer a você, estas coisas que nós lemos aqui, isso está no verdadeiro ministério. Isso está no verdadeiro ministério, que pode ver enquanto que o outro não vê. E tem uma coisa, o quintuplo de Efésios, ele é um ministério dado por Deus, é o próprio Deus. Dentro do próprio quintuplo de Efésios, você vai ver ali o ministério do evangelista. Ele não é como o ministério do apóstolo, do pastor, do profeta. É o ministério do evangelista. Você vai ver que quando Filipe era um evangelista. Quando Filipe andou evangelizando, quem foi que foi lá para que o povo recebesse o Espírito Santo? Foi Pedro. O apóstolo São Pedro teve que ir lá e impor as mãos sobre as pessoas. Então, não há, o evangelista ele não tem a liberdade e o direito que tem o pastor. Ele não tem. O evangelista não tem direito de ministrar uma santa ceia. Isso é para o sacerdote. Isso é para o pastor, o mestre. Agora, se dentro do verdadeiro ministério essas coisas, se há essa variedade, eu lhe pergunto, e um ministério que não é chamado por Deus? O que esse ministério não vai fazer? Porque pregar, irmãos, isso não quer dizer que é ministério, não. Tem ministério, não. Tudo bem, você tem que ter um ministério. Para ser um pastor, você tem que ter ministério, você tem que pregar, na verdade. Porque como que você vai pastorear um rebanho quando você não sabe nem pregar? Você tem que pregar o quê? A palavra. Mas ministério é você saber que você é pastor de ovelha. O ministério, ele é vindicado, é no escritório, é ali entre duas famílias, é entre um casal. É isso daí que vindica o ministério. Outra coisa, um pastor, ele deve ser restrito com tudo que acontece com ele dentro do escritório. Ele não pode propagandar para ninguém, quanto mais soltar na internet. Ele é desqualificado. Prova que esse ministério não é verdadeiramente de Deus. Você entendeu? Olha, nós estamos vivendo em um tempo que só os verdadeiros que podem ver. Esse crente fabricado, ele nunca consegue ver estas verdades.
profeta, nessa mensagem, ouvindo e reconhecendo e agindo sobre a palavra de Deus, nesse parágrafo 109, ele diz assim: agora observe, isto agora, nós estamos vindo fazer o 100º de 1.000.000º parte de um fio. O que você pensa disso daqui? Você tem que ter o discernimento dessas duas árvores que estão entrelaçadas, que é a árvore do bem, do conhecimento do mal, e a árvore da vida. Você não pode misturá-la. E querer trazer o mundo para dentro da igreja, abrir, escancarar a porta do mundo para dentro da igreja. Trazer o mundo para dentro da igreja é trazer um corpo aputrefado para dentro da igreja. E trazer esse corpo nojento para dentro da igreja é trazer urubu. Quem gosta de carniça é urubu. Aí é onde você vê a coisa inteira. A palavra tem que ser pregada na essência, na eficácia, no poder de um Cristo ressuscitado. É vida eterna. Nós estamos vivendo em uma hora que a mensagem ela é pregada para a noiva, para os eleitos. Só os eleitos é que pode crer nessas realidades. Teve uma época que o irmão Branham, ele era aceito no sistema religioso, no mundo. Todos estavam com o irmão Branham. Mas quando o irmão Branham, o seu ministério mudou, e ele entrou ali para trazer a revelação da palavra, os selos, o que eles disseram? O irmão Branham descambou. O irmão Branham perdeu o seu ministério. Agora que o ministério dele foi solidificado, foi agora que o ministério dele foi vindicado. E ali então o mundo, o sistema religioso afastou do irmão Branham. Aquilo dali é como a casca da semente, a semente chegar ao amadurecimento e a casca seca, porque a vida sai da casca, vai tudo para a semente, e então a semente, a casca tem que abrir para a semente sair, que foi o que aconteceu. Automaticamente essa casca, que parece bem com a vida, a casca pentecostal, entre aspas, se abriu e a semente saiu. E quando o profeta, o mensageiro saiu com a palavra, a noiva segue, os eleitos seguem. Se o pastor sai, as ovelhas acompanham. Ovelha não gosta de nada nojento e imundo. Ovelha come alimento de ovelha. Agora um pastor que quer trazer o mundo para dentro da igreja, as duas árvores, elas começaram no jardim do Éden. A árvore da vida e a árvore do bem e do conhecimento do mal. Desde o jardim do Éden, a árvore da vida não tinha nada a ver com a árvore do bem e do conhecimento do mal. Nada a ver. Ela era inteiramente separada. A árvore da vida estava dentro do jardim.
A árvore do bem e do conhecimento do mal estava no Éden. Adão comia da árvore da vida lá no trono da vida. Mas depois que ele pecou, ele foi expulso do jardim. Ele não pôde entrar lá mais, por causa era pecado. E você vai ver que a árvore da vida, quem foi que ficou cuidando da árvore da vida? Para que nenhum malandro entrasse lá e comesse dela. Adão perdeu. Quem ficou lá foi querubins com uma espada inflamada, guardando a árvore da vida, para que ninguém entrasse ali. Através da morte de nosso próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi que Ele nos trouxe de volta para dar o direito de comer da árvore da vida. Através da sua própria morte, Ele nos trouxe de volta para nos dar acesso para comer da árvore da vida. E todo verdadeiro atributo de Deus, que é nascido de novo, cheio do Espírito Santo, jamais ele quer comer da árvore da vida e comer da árvore do bem e do mal. Ele nunca quer. Ele quer só a árvore da vida, irmãos. Quando você come só da árvore da vida, você não tem desejo de comer da árvore do bem e do conhecimento do mal, mas não! A árvore da vida te satisfaz. Você precisa estar em comunhão com Ele e Ele com você, não é mesmo? Para você estar ali, porque senão você não pode mesmo. Você tem que estar em comunhão, e para estar em comunhão com Ele, você tem que estar inteiramente dentro da palavra, e a palavra dentro de você, fazer-se um com Ele. Se você estiver amando e namoriscando com o mundo, o que você é? É um fornicário. É um fornicário, é um adúltero. Deus não quer isto. Então ele disse: estamos descendo bem até o gume afiado do Evangelho, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetrando até a divisão do osso e discernidora. Aleluia. Deus, deixe que a minha mente, eu digo, deixe que isto penetre. Uma discernidora dos pensamentos, da mente. Esse é o Evangelho, o poder de Deus, a palavra de Deus manifestada no Evangelho. Esse pastor que quer abrir a porta do mundo, da igreja para o mundo, escancarar, fazer com que a sua igreja tenha comunhão com o mundo lá fora, com as coisas do mundo. Aquilo que começou matando através de um cutelo de pau, hoje ele está matando com avião a jato, com mísseis. Você entendeu? Isso é a árvore do bem e do conhecimento do mal. E nós chegamos hoje, o irmão Branham chega a dizer assim: olha, se eu tivesse uma televisão, eu explodiria ela com meu rifle. Porque ele disse: a televisão é uma desgraça. Isso é a árvore do bem e do conhecimento do mal. Ora, se a televisão é uma desgraça, aí eu pergunto: e a internet? O que ela é? E o que sai da internet? O que é? Se essas coisas são podres, o que sai dela é mais podre do que elas são. Aí você vai ver,
É Facebook, é WhatsApp, é isso, é aquilo outro. E pastor, defender estas coisas, abrir a porta da igreja para essas coisas. Eu digo, se não tem uma capacidade para poder combater, então fica neutro, não fale nada. Muito melhor do que abrir as portas para o mundo. Você sabe, por exemplo, eu posso ter uma televisão dentro da minha casa, eu não vou me contaminar com ela, mas o meu filho não pode, minha filha não pode. Você está entendendo o que eu quero dizer? E agora eu coloco uma lá dentro da minha casa, o que vai acontecer? Eu vou trazer o mundo inteiro para dentro de casa, porque aquele e aquela não pode, ele não dá conta de ter uma televisão sem se contaminar. O que eu quero mostrar é isso, irmãos. É da mesma forma essas desgraças, essas imundícies que estão no mundo. Então eu tenho irmãos aqui que ele pode até ter um WhatsApp, mas nunca usou seu WhatsApp. Eu tenho um WhatsApp no meu celular, eu nunca uso essa porcaria. Para que eu vou usar? Eu não tenho precisão disso. Para me ser cristão eu não preciso de WhatsApp. Para me ser salvo eu não preciso de WhatsApp. Eu não preciso de internet, eu não preciso de televisão. Eu preciso é de Cristo. Então um pastor abrir as portas da igreja para essas coisas, isso não te dá comunhão com Deus. Televisão não dá comunhão com Deus, rádio não dá comunhão com Deus. Você quer ver? A mensagem, comunhão. Parágrafo 47. Veja que o profeta disse: agora não se tem comunhão por rádio, porque não se pode responder. Não tem comunhão com televisão. Se não tem com televisão, vai ter com essas outras coisas. A única coisa que você tem comunhão é telefone, porque você fala e o outro responde, você responde, o outro fala, e assim por diante. Mas o resto não. Mas quando pode ser por telefone, porque tem comunhão um com o outro. Não é apenas um lado, é os dois. Você entendeu? É os dois. Agora, quando você usa o telefone para uma boa coisa, né? Se você usa o telefone para o mal, você está tendo uma comunhão para o mal. Usa o telefone para falar dos outros, você está tendo uma comunhão diabólica, maligna. Essa é a maneira, verdade, a maneira correta. Então vejam, eu não posso ter comunhão com você agora, porque você não está conversando comigo. No entanto, não seria vir para ouvir o ministro pregar sua mensagem, não seria isso, reunir-se para ter comunhão. Isso vai muito mais do que isso. É você estar no Espírito de Deus, viver, andar, agir, se comportar no Espírito de Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e um se opõe contra um ao outro, para não deixar o outro fazer o que quer fazer. Por isso ele disse: se andai em Espírito, e não cumprireis a carne.
Você está na comunhão com Deus, está no Espírito de Cristo. E lhe garanto absolutamente, se você estiver andando no Espírito de Cristo, você é um vencedor. Você é um vencedor. Então vejam bem, comunhão não seria isso. Se você vem só para ter comunhão com o ministro, você o chama de lado. Chama-o de lado, vai ali no escritório. Ou qualquer indivíduo tem comunhão com ele ou ela. Vejam. Mas em que entramos comunhão? Mas em que entramos em comunhão? É para cada um de nós, como indivíduos, ter comunhão com Cristo. Com Cristo. Quando nós saímos de casa, nós já saímos comunhão com Ele. Nós já viemos no Espírito de Cristo para a igreja. E quando chegamos aqui, nós estamos em comunhão. É certo que nós seremos abençoados, porque você está em comunhão com Ele. Ele anda junto com você e você anda junto com Ele. Em outras palavras, você está no mesmo barco que Cristo está, com o mesmo acordo, o mesmo espírito. Você viu aí? A vida dele está vivendo em você. É um homem diferente, é uma mulher diferente. Isso é ter comunhão. Então ter comunhão não é só conversando, só nós conversando, mas é esperar e ver o que Ele diz para nós. Ele diz para nós a sua palavra. É a única coisa que nos traz em comunhão com Ele. Mais nada. Mais nada. É a palavra de Deus. Internet não traz, televisão não traz, e etc. É a palavra que traz comunhão. Agora, é aí onde muitas vezes cometemos nossos grandes erros. É que só nós falamos e não esperamos para dar-lhe chance de responder. Às vezes, vamos e dizemos: Senhor, desejaria que tu vieste assim e tal, amém. E nos levantamos e vamos embora. Agora, isso realmente não é ter comunhão. Isso é chegar a pedir um favor. Mas quando você conseguindo ter comunhão, tendo comunhão com o Senhor, agora é uma ótima forma de ter comunhão. É concordar, deve-se concordar a respeito de certas coisas. Vejam, e é estranho que às vezes quando pegamos essas coisas, aí agora vem concordar com certas coisas. Agora o pastor defender a árvore do bem e do mal e dizer que aquilo dali é de Deus, entregar para a igreja e soltar no mundo, e desconcordar com o outro porque o outro condenou aquilo dali, ou condena aquilo dali, isso não é ter comunhão, não é. E agora Deus tem tais coisas, é o parágrafo 53. E agora Deus tem tais coisas, antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, não é empurrado pela barriga não, irmãos. Não é fazer de qualquer maneira e fazer e pensar que está certo, não. Eu sou pastor, eu posso fazer o que eu quero. E Deus vai aceitar, Deus é obrigado, Deus aceita aquilo que está na sua palavra. Fora da palavra Ele não aceita nada. Meus próprios pensamentos Deus não aceita. Vejam bem,
Antes de realmente estarmos prontos para termos comunhão com Deus, precisamos primeiro ser lavados pela água da palavra. A água da palavra. O que a água da palavra faz? Tira tudo quanto é imundície de você. Tudo que é do mundo tira de você. Agora não pense só em fumar, beber, jogar, a mulher cortar o cabelo e etc. Não, vai muito mais do que isso. Tem coisas imundície para Deus que parece que é verdade e não é. É maligna. Então vejam, separação, as águas da separação, que nos separam dos nossos pecados. E agora, primeiro, você não pode falar com Deus e não pode ter comunhão com Deus e primeiro você tem de se arrepender pelo que fez, porque não pode crer direito até se arrepender. Senhor, perdoa a minha incredulidade. Está vendo? Perdoa a minha incredulidade. Você tem de primeiro se arrepender. E quando se arrepender, então você está. Seus pecados passados estão perdoados. E então você é candidato então para o batismo. E agora então, ele promete o Espírito Santo depois do batismo. Aí eu quero ver, depois que o Espírito Santo toma lugar em sua vida, se há lugar para o mundo entrar. Não existe, irmãos. Quando nós temos o Espírito Santo, fecha tudo. O Espírito Santo fecha a saída e fecha a entrada. Não há vazamento e nem penetração. Não há. De tentar melhorar as coisas para as pessoas. Não existe volta e nem moita para você pular e subir em cima dela para desviar. E agora o negócio é que nesta comunhão verificamos que havia um lava-pés e coisa associada a isto também. Lava nossos pés, como símbolo de limpeza do Espírito Santo. Símbolo de limpeza do Espírito Santo. Parágrafo 54. Eu vou ler o 55. E agora então deve haver um sentimento mútuo. Se você estiver irritado com quem o convidou, tem comunhão? Você está em comunhão? Não, você não está em comunhão. Então você não pode ter comunhão. Não pode ter comunhão. Não, você não pode, porque está em desacordo com Ele. É por isso que os nossos corações, eles devem ser puros, eles devem ser limpos, nós devemos ser honestos, devemos ser sinceros, não com a nossa sinceridade, mas do Espírito Santo. Você entendeu? Um ministério que condena um outro ministério, ele não é de Deus. Um ministério que está confrontando com outro ministério. O ministério de Deus, eles são um só. Aquilo que aquele um prega, o outro prega. Aquilo que o outro ensina, aquele também ensina. É o mesmo Espírito. É a mesma coisa. Agora, quando você vê as pessoas pendendo para esse lado negativo, nojento e imundo, é porque elas são a mesma laia.
É a mesma coisa. Assim que é desse jeito. Quando nós se aproximamos da mesa do Senhor, temos de estar de acordo com a palavra dele. Está vendo? É necessário nascermos de novo, o Espírito de Deus em nós batizar, dizendo amém em cada palavra. É uma Brana que está falando. Em cada palavra que ele escreveu. E então podemos ter comunhão com ele. Nós vamos dar sequência no outro culto que vem. Paramos nessa mensagem de comunhão. Se tem mais alguma coisinha pela frente. Que Deus nos ajude. Fique com o seu pastor. É o que disse o profeta. Amém. Vamos cantar um hino. Vamos cantar o 145. Põe no vídeo. Nas andoras dessa vida, no descanso e no amor, dá-me força na fadiga e protege-me, Senhor. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sendo minha salvação. E daqui Satã me assalte, vacilar não poderei. E daqui me falte, por Jesus eu vencerei. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, sendo minha salvação. Quando o mal vier na vida, forte vejo me assaltar, meu Jesus na minha leira, certo há de sustentar. Ó Jesus, vem proteger-me, guarda-me por compaixão. Ó Jesus, vem defender-me, se tu minha salvação. Aleluia, amém. Só Ele pode nos defender desse momento que nós estamos vivendo. As coisas são tão parecidas com a verdade que, se você não tiver o Espírito Santo, você chama o diabo de Deus e Deus de diabo. Chama o certo de errado e o errado de certo. Isso é verdade. Senhor Deus, guia os nossos passos na tua vereda de justiça.
Leva-nos com tuas mãos poderosas e nos socorre, Senhor, nos momentos difíceis da vida, pois assim nós queremos, Senhor, estar. É no teu nome, o Senhor Jesus Cristo, é que nós te pedimos. Despede-nos, leva-nos em paz, e que possamos chegar aos nossos aposentos guardados sob a tua proteção. Amém, Jesus. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Contarei a todos a real grandeza, a virtude e graça que vem do Senhor, transformando a minha vida de tristeza em alegre vida cheia de amor. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar desejo seu amor, suportou por minha morte no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Eu jamais me esquecerei do amor sincero que o Senhor manifestou por mim na cruz. No meu coração senti-lo sempre quero, pois é esse o amor que ao céu conduz. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar desejo seu amor, suportou por minha morte no madeiro. Glória, glória ao Salvador. Nenhum outro me amou mais do que Cristo, nenhum outro é amigo tão fiel. Se eu aqui for desprezado e mal visto, não o sou por Jesus Cristo Emmanuel. Só Jesus é amigo verdadeiro, conservar